E aí, tu sente que... assim, uma parada que meu pai me falava bastante era todos os caminhos levam a Deus. Tu acredita em algo nesse sentido? O que eu acredito é o seguinte, que a experiência que te conecta com Deus não é uma experiência de um segmento, de um setor. Entendi. A gente estava falando de ateus, né? Que a gente estava... Às vezes, o ateísmo dele está sobre esse título, Deus. Mas ele está vivendo muito mais alinhado com aquilo que supostamente seria o sagrado do que com uma pessoa que tem uma Bíblia na mão, ou seja lá o que for, um Corão, qualquer expressão, e que não tem a essência da experiência religiosa, que é o amor, que é a fraternidade, que é o respeito. Parece que esquecem do principal ensinamento de Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que, se você está matando alguém, se você está destruindo propriedade de alguém, como é que se ama aquele cara igual a você mesmo? Então, assim, esse é o... Mas esses caras não acreditam de verdade. Não acreditam. O lance do poder. Deus para eles é uma ideia e um projeto de poder. Eu acho que todo ser humano tem essa visão de conectar com o interno e baseia a sua vida nesse interno de verdade. E algumas pessoas se iludem, esquecem que esse interno existe, externaliza isso para as religiões. E eu acho que muitos dos ateus que você estava falando, eles chegam ao ateísmo justamente por coisas que você está falando. Eles veem as inconsistências da religião. Eles veem as hipocrisias do poder da fé, do poder que controla a fé, entendeu? Exato. E aí o cara se perde. Isso, inclusive, é um... Tipo, os caras fazendo a palavra de Deus estão afastando as pessoas de Deus. Porque quando eles veem que aquilo não está conectado com Deus, e antes ele acreditava tanto, ele se entregava tanto àquilo, mas uma hora ele percebe que aquilo não está fazendo realmente bem para ele. E aí essa pessoa, ela vai ser jogada a um profundo abismo ela vai ficar perdida, porque ela depositou a fé, algo que ela sentia que era muito verdadeiro, num falso profeta, em alguma coisa que não tinha nenhuma base real ali. Sim. E aí ela vai ser, para mim, ela vai ser jogada pro caminho da maldade, na minha visão, muito mais, ou do niilismo, ou do completo não sentir nada, não ter... Isso é muito prejudicial, cara. Eu percebo isso desde quando eu era moleque, mano. Eu também, minha mãe era espírita. E aí me levava, e eu via, mano, que as pessoas lá no centro espírita não tinha, tinha muito jogo de poder ali. Sim, era o cara que era do presidente do centro espírita, e todo mundo olhava ele com respeito, aí ficava... Eu via aquilo como criança, aquilo me afastou completamente. Como que a gente reconecta essas pessoas? Você recebe... Como que a gente faz isso? Eu acho legal essa fala tua, porque é o seguinte, eu não falo pelo candomblé, eu não sou candomblecista, não falo pelo espiritismo, porque eu não sou espírita, eu falo a partir desse lugar do cristianismo, e eu faço pergunta e questiono, mas eu sei que existe essas dicotomias, essas ambiguidades dentro das mais variadas expressões religiosas, quando ela pode ser um caminho do mal também. Você perguntou sobre todos os caminhos levam a Deus? Sim, mas muitos caminhos também levam para o mal, porque eu posso, inclusive, usar esse caminho do meu lugar do pastor e ser um cara profundamente nocivo. E uma coisa também que eu acho que a gente precisa pensar é que isso é um exercício diário, sabe? O exercício da tolerância, do respeito, da coerência, da honestidade intelectual não é uma coisa que você chega nele e você alcança Não, você precisa estar sempre se condicionando, de certa forma. Porque tem uma coisa dentro de nós que Freud já vai falar sobre uma coisa que a gente não controla. Então você não chega num lugar de consciência onde tudo que você pensa e faz é coerente. Você vai viver as suas próprias ambiguidades. Então, você ter essa noção de quando é que tem um bicho dentro de você que está reagindo e quando é que a coerência está prevalecendo. Porque tem coisas que a gente não controla. É fácil a gente falar também de um lugar que você não está, que está rolando aqui 2 milhões de dízimos, não sei o quê, entendeu? Vamos botar aqui, ó, 1,5 milhão. Vamos botar 1,5 milhão aqui e um de nós vai levar esse 1,5 milhão para casa. Cara, tudo acontece. O ser humano se transforma para chegar nesse lugar, não é não? Não, a gente está vendo isso no Big Brother. A gente está vendo exatamente isso aí. Que vozes de coerência se transformam completamente. Mas o que acontece? Se transformou, às vezes só se revela. Não mudou, não dá para mudar em 10 dias.
Em 3 meses. Se mostra. E a gente conversou com o Pyong, que foi pra lá. Ele falou, mano, lá você perde a noção. Você fica só com aquelas pessoas, você não tem noção do tempo, não tem relógio. E aquela vira sua comunidade, vira uma tribo. E eu acho que aquilo realmente tira. Por isso que o BBB faz tanto sucesso. Faz. Tira e mostra muito da sociedade também. Eu acho que mostra muito do que a gente é capaz de fazer, o potencial que a gente tem pro mal. Toda a sociedade, todo ser humano tem um potencial pro mal. Eu não acredito que todo mundo que vai pra política, que vai pra Brasília, ele vai com o mal já pronto, assim, vou chegar lá, vou arrebentar, vou... Não, muitos vão com a intenção de fazer uma coisa diferente até ver a mesa servida. Até sentar à mesa. Pô, bicho, mas eu pensei que ia ser só um PF, é isso tudo? Sabe, entendeu? Porra, me dei bem então, né? Não, como é que é? É só eu assinar e vou ter 2 milhões na minha conta? É só isso? Pô, cara, é só uma assinatura. É só assinatura. Deus não vai ligar. Deus quer a minha prosperidade. Ele começa inclusive, vou dar o dízimo. Na própria cabeça Inclusive, vou dar o dízimo nisso aqui, entendeu?